estadual e ele possui alguns critérios para balizar o local onde será a reserva legal na sua propriedade? Sim, sem dúvida. Em primeiro plano, o que deve ser considerado é a questão da função social da propriedade. Este é o primeiro elemento que o órgão ambiental estadual vai se utilizar, a função social da propriedade. Mas, além disso, o que o Código Florestal pontua? Quais são os critérios especificamente que devem ser observados para a reserva legal? Primeiro deles, doutoras e doutores. Primeiro critério a ser observado para instituir a reserva legal florestal é o plano de bacia hidrográfica. Primeiro critério, plano de bacia hidrográfica. Eu tenho que ver, portanto, a gestão dos recursos hídricos na região onde se encontra a minha propriedade, a sua propriedade. O plano de bacia hidrográfica é o primeiro elemento. O segundo, o plano diretor. Aí você pode perguntar, Fabiano, mas plano diretor? Você não acabou de dizer que a reserva legal se aplica em propriedades rurais? Sim, de fato, propriedades rurais. Acontece, pessoal, que tudo é cidade. Quando eu falo no plano diretor aqui, e aparece como segundo elemento, é porque eu posso muito bem ter propriedades próximas, propriedades rurais, próximas à área urbana. E aí há uma preocupação de que na expansão da cidade, na expansão da área urbana, ele não atinja, essa expansão, propriedades rurais ou até mesmo, no caso aí, a reserva legal. Para evitar que a expansão urbana avance sobre reservas legais, é que você coteja aquilo que está no plano diretor. Pessoal, recapitulando. Primeiro, plano de bacia hidrográfica. Segundo, plano diretor. Terceiro, o zoneamento ecológico-econômico. Zoneamento ecológico-econômico que já está acontecendo aí na região amazônica, né? Já está acontecendo o zoneamento ecológico-econômico que deve ocorrer em todo o país. Lembrando que o zoneamento ecológico-econômico é um dos instrumentos da política nacional do meio ambiente. Outro critério são outras formas de zoneamento. Número 4, outras formas de zoneamento. E, finalmente, o último critério que vai se utilizar o órgão ambiental é a proximidade com uma unidade de conservação, uma área de preservação permanente ou ainda uma outra reserva legal florestal. Para que você não esqueça, recapitulando, plano de bacia hidrográfica, plano diretor, zoneamento ecológico-econômico, outras formas de zoneamento e, finalmente, a proximidade com uma unidade de conservação, uma área de preservação permanente ou outra reserva legal florestal. Que fique claro que essa definição é feita pelo órgão ambiental estadual. E vamos para mais uma pergunta. Professor Fabiano, é possível somar a área de preservação permanente e a reserva legal florestal? Olha que pergunta interessante, pessoal. Olha que pergunta importante. É possível computar, é possível somar uma área de preservação permanente e a reserva legal florestal? A resposta é sim. E quem autoriza este cômputo? O órgão ambiental estadual. É ele que autoriza a soma de uma área de preservação permanente e uma reserva legal florestal. Mas o nosso código, a Lei 4.771 de 1965, ele pontua alguns percentuais mínimos para essa soma. E quais são esses percentuais? Desde que autorizado pelo órgão ambiental, eu posso somar. E quais são os percentuais? Uma propriedade localizada na Amazônia Legal, o cômputo, a soma da área de preservação permanente com a reserva legal florestal deve ser de, no mínimo, 80% desta propriedade. Desde que autorizado, o cômputo tem que ser de, no mínimo, 80% desta propriedade. Em outras regiões do país, o cômputo, a soma, deve exceder ao percentual de 50% da propriedade.
Se você que está, por exemplo, aí no estado do Paraná, ou ainda no estado da Bahia, pode somar a APP e a reserva legal? Sim, mas esse cômputo, né, essa soma, o percentual, deve ser de no mínimo 50% da propriedade. E há um terceiro índice, esse mais benéfico, esse mais favorável. Quando se tratar de pequena propriedade, a soma da reserva legal e da área de preservação permanente deve ser de no mínimo 25% desta propriedade. Repare, pequenas propriedades, a soma tem que dar no mínimo 25% desta propriedade. É muito mais benéfico para o pequeno proprietário. Não é mais benéfico, pessoal? Porque a reserva legal florestal, ela já é de 20%. Ora, o cômputo aqui, no mínimo, 25%. Uma pergunta que eventualmente alguém poderia estar fazendo pelo Brasil é: o que é uma pequena propriedade? O que é uma pequena propriedade para o Código Florestal? Doutoras e doutores, pequena propriedade para o Código Florestal tem que conjugar dois fatores. Primeiro, o proprietário, ele tem que ter, ou melhor, extrair no mínimo 80% da sua renda bruta da propriedade aonde ele vive, onde ele extrai lá as suas atividades, a atividade de agroextrativismo, por exemplo. Ele tem que, olha, primeiro critério, extrair no mínimo 80% da sua renda bruta desta propriedade. Além disso, existe um critério de tamanho da propriedade. Na Amazônia Legal, por exemplo, a pequena propriedade não pode ultrapassar 150 hectares. Uma pequena propriedade na Amazônia Legal não pode ultrapassar 150 hectares. Se for no polígono das secas, não pode ultrapassar 50 hectares. Ou ainda, no resto do país, região sul, sudeste, por exemplo, não pode ultrapassar 30 hectares. Tudo bem, pessoal? Olha o que é pequena propriedade para o Código Florestal. Primeiro, a pessoa, o proprietário, tem que tirar no mínimo 80% da sua renda desta propriedade. E ela não pode ultrapassar 150 hectares, se for lá na Amazônia Legal, não pode ultrapassar 50 hectares, se for no polígono das secas, em outras regiões do país, não pode ultrapassar 30 hectares. Tudo bem? Pessoal, portanto, é perfeitamente possível o cômputo da área de preservação permanente com a reserva legal florestal, desde que autorizado, reitero, pelo órgão ambiental estadual. Vamos para mais uma pergunta? Professor Fabiano, as propriedades localizadas em áreas consideradas patrimônio nacional sofreram alguma alteração quanto ao domínio e o seu uso? Olha, essa é uma pergunta correspondente, próxima aí à discussão nossa de hoje. Uma pergunta que versa sobre o artigo 225, parágrafo 4º da Constituição. Artigo 225, parágrafo 4º do nosso texto constitucional, que fala dos grandes biomas. E quais são os grandes biomas brasileiros? A floresta amazônica, o Pantanal mato-grossense, a zona costeira, a Serra do Mar, a Mata Atlântica, são os grandes biomas brasileiros previstos constitucionalmente. Infelizmente, o legislador constituinte esqueceu de outros grandes biomas. Quais foram os grandes biomas que eles esqueceram? O Cerrado, a Caatinga, os Campos Sulinos, né? Os Pampas foram esquecidos pelo legislador constituinte. Mas você tem que saber quais são os grandes biomas que se encontram no artigo 225, parágrafo 4º. Muito suscitado em prova este parágrafo do artigo 225 da Constituição. Doutoras e doutores, embora esses grandes biomas que eu pontuei, floresta amazônica, Pantanal mato-grossense, Mata Atlântica, etc., sejam considerados patrimônio nacional, este fato não mudou, não alterou a dominialidade das propriedades que se encontram nessas áreas.
Portanto, as propriedades